Volta com o regimento interno e para darmos continuidade à composição dos órgãos do artigo 9º. Vamos estudar agora as comissões permanentes. E nós tivemos uma inclusão, um aumento do número de comissões permanentes no TJMG, tá? Vejam só o artigo 9º, inciso 9º do próprio regimento interno, tá? São órgãos do Tribunal de Justiça, inciso 9º, comissões permanentes com as seguintes composições. Marquem a linha A. Comissão de Organização e Divisão Judiciárias, tá? Comissão de Organização e Divisão Judiciárias, composta pelo presidente do tribunal, que a presidirá, pelos vice-presidentes do tribunal, pelo corregedor-geral de justiça e por 5 outros desembargadores, e grifem, eleitos pelo tribunal pleno. Antigamente, eles eram escolhidos pelo próprio presidente. Hoje não, são eleitos pelo Tribunal Pleno. Não se esqueçam desse detalhe aí presente, tá? Na nova redação do regimento interno do Tribunal de Justiça. Então vejam só, falei da Comissão de Organização e Divisão Judiciárias. Então aqui, ó, Comissão de Organização e Divisão Judiciárias. Eu tenho quantos desembargadores ao todo? 10 desembargadores. Por que eu tenho 10 desembargadores? Ora, pelo seguinte, 5 correspondem aos cargos de direção. Eu posso até mesmo falar que são membros natos da Comissão de Organização e Divisão Judiciárias. Afinal de contas, eu tenho aqui, né, o presidente, e aí de novo, primeiro vice, segundo vice, terceiro vice, e o Corregedor-Geral de Justiça, né? Os cargos de direção do TJMG. E além disso, eu tenho mais 5 desembargadores. E aí vem a novidade, entre aspas, porque isso não estava nos regimentos anteriores, tá? 5 desembargadores que serão eleitos por quem? Pelo Tribunal Pleno, ó. 5 desembargadores, tá? Eleitos, né? Pelo Tribunal Pleno. Antigamente eles eram escolhidos pelo presidente do TJ, eleitos pelo Tribunal Pleno, tá? Provavelmente, se o examinador for fazer alguma questão hoje em dia, ele vai abordar isso aqui, ó. Ele vai querer saber sobretudo essa informação, como que é a escolha desses 5 desembargadores. E cuidado, tá? Cuidado para não compararem com o Conselho da Magistratura. O Conselho da Magistratura também tem 10. E aí eu tenho que lembrar que lá no Conselho da Magistratura é que eu tenho a regra dos 5 desembargadores que não pertencem, não integrante do órgão especial. Falei da Comissão de Organização e Divisão Judiciárias, eu não tenho nada disso não, tá? Eu tenho 5 cargos de direção e 5 desembargadores eleitos pelo Tribunal Pleno. Se eles farão ou não farão parte do órgão especial do TJMG, não faz mal, não importa. Aquela informação é importante para o Conselho da Magistratura, para a nossa aula, o nosso vídeo passado, tá? Não se esqueçam da Comissão de Organização e Divisão Judiciárias. Próxima comissão, também importante, Comissão de Regimento Interno. Vejam só a linha B, ó. Comissão de Regimento Interno, composta pelo primeiro vice-presidente do tribunal, que a presidirá, pelo terceiro vice-presidente do tribunal e por outros 5 desembargadores, eleitos também pelo Tribunal Pleno. Novidade com relação à regulamentação antiga, tá? Então vamos lá agora, ó, esquematizar a Comissão de Regimento Interno. Quantos desembargadores ao todo? 7 desembargadores ao todo, tá? Então vejam só, Comissão de Regimento Interno do TJMG. 7 desembargadores. Lembrando um detalhe, tá? Todo Tribunal de Justiça tem Comissão de Organização e Divisão Judiciárias e Comissão de Regimento Interno, tá? Todo TJ apresenta essa característica. Caso vocês venham fazer concurso para um outro tribunal, provavelmente vocês irão encontrar a existência dessas comissões permanentes também. É claro que muda, né? A composição e a forma de composição, mas
Todo TJ tem comissão de organização e divisão judiciárias e comissão de regimento interno. A comissão de regimento interno do TJMG, 7 desembargadores. Aí eu tenho que lembrar o seguinte, quantos cargos de direção que eu tenho? Eu tenho 2 cargos de direção, tá? Então atenção, ó, 2 cargos de direção. Quem são, melhor dizendo, quais são? O primeiro vice-presidente e o terceiro vice-presidente. Quem vai presidir a comissão? O primeiro vice. Então ele vai ser o presidente da comissão de regimento interno, tá? Atenção, ó. Então somente 2 cargos de direção. Primeiro vice e terceiro vice. Corregedor não faz parte. Presidente do TJMG não faz parte. Segundo vice não faz parte, tá? Então não se esqueçam disso aí. E além disso, mais 5 desembargadores, que seguindo o padrão que foi adotado, vocês irão perceber isso aí, tá? São 5 desembargadores eleitos pelo Tribunal Pleno. Antigamente eram escolhidos pelo presidente, mas a partir de agora, a partir do regimento vigente aí para o concurso, tá? São 5 desembargadores eleitos pelo Tribunal Pleno. Não se esqueçam também da comissão de regimento interno. É outra comissão importante. Outra comissão comum em concursos públicos, tá? Quando o examinador vai fazer questionamento sobre comissões permanentes, tá? Próxima comissão permanente. Qual que é a próxima comissão permanente prevista, né, na linha C do inciso 9º do artigo 9º? Vejam só. A linha C. Comissão de divulgação da jurisprudência, composta pelo segundo vice-presidente do tribunal, que a presidirá, e por 8 desembargadores por ele escolhidos, sendo 3 representantes da 1ª à 8ª Câmara Civis, 3 representantes da 9ª à 18ª Câmara Civis e 2 representantes das câmaras criminais. Cuidado, tá? É a comissão que tem a composição mais detalhada, com mais regras e que pode gerar maior dificuldade em um concurso público, tá? Então vejam só, outra comissão permanente, podem marcar também, comissão de divulgação da jurisprudência, comissão de divulgação da jurisprudência. Quantos membros ao todo? 9. Basta lembrar que eu tenho 9 desembargadores. Por que 9 desembargadores? Pelo seguinte, ó, vejam mais uma vez o texto do regimento interno. Comissão de divulgação da jurisprudência, composta pelo segundo vice-presidente do tribunal, que a presidirá, e por 8 desembargadores por ele escolhidos. Atenção, ó, grifem, por ele escolhidos, sendo 3 representantes da 1ª à 8ª Câmara Civis, 3 representantes da 9ª à 18ª Câmara Civis e 2 representantes das câmaras criminais, tá? Então falei da composição da comissão de divulgação da jurisprudência, que é outra comissão permanente do TJMG. Eu tenho um único cargo de direção, que é o segundo vice-presidente. Inclusive, ele vai presidir a comissão de divulgação da jurisprudência, tá? Então, tão somente um cargo de direção. E além disso, eu tenho que observar o seguinte, ó, eu tenho mais 8 desembargadores. Só que como que é a subdivisão desses 8 desembargadores aqui, ó? Eu tenho 3, né? Vamos colocar aqui, ó, 6 desembargadores de câmaras cíveis, tá? De câmaras cíveis. Vou colocar aqui, ó, 3 de câmaras cíveis. Adotar o padrão que eu tô, ó, eu tinha colocado da mesma forma, ó. Vamos lá. Continuando aqui, gente. Pera aí, ó. 6 desembargadores cíveis. Pronto. Resolveu, tá? 6 desembargadores cíveis. Aí eu tenho que lembrar o seguinte, ó. 3 serão escolhidos da 1ª para representar da 1ª até a 8ª, tá? E mais 3 da 9ª até a 18ª Câmara Civil. É o que dispõe o texto do regimento. Vejam só, ó. 3, né? Sendo 6 de Câmara Civil, sendo 3 os representantes da 1ª à 8ª Câmara Cíveis e 3 representantes da 9ª à 18ª Câmara Cíveis. E além disso, eu tenho 2 desembargadores criminais, tá? Então, 2 de câmaras criminais, tá? E aí eu tenho que lembrar o seguinte, ó,
os 8 desembargadores aqui, eles não são eleitos pelo Tribunal Pleno, tá? Eles são indicados pelo segundo vice-presidente, tá? Então percebam as peculiaridades da Comissão de Divulgação da Jurisprudência, tá? 9 desembargadores ao todo. Eu tenho que lembrar que o segundo vice é o único cargo de direção presidindo a comissão, e depois mais 8 desembargadores, sendo 6 desembargadores de câmaras cíveis e 2 desembargadores de câmaras criminais. Dos 6 desembargadores de câmaras cíveis, 3 oriundos da primeira até a 8ª Câmara Civil, 3 oriundos da 9ª até a 18ª Câmara Civil, tá? Então eu tenho aí a representação de todas as câmaras, né? Mas dessa forma, tá? 3 serão escolhidos da primeira até a 8ª e 3 da 9ª até a 18ª. E 2 desembargadores de câmaras criminais. E o mais importante, tá? Na minha opinião, tá aqui, ó. Provável questão de concurso tá aqui, ó. São indicados por quem? Indicados pelo próprio segundo vice-presidente e não eleitos, tá? Pelo Tribunal Pleno, conforme a gente viu no restante, né? Nós estamos vendo, melhor dizendo, nas demais comissões permanentes, né? Que nós estudamos até agora, na Comissão de Organização Judiciária, na Comissão de Regimento Interno, tá? Não se esqueçam da Comissão de Divulgação da Jurisprudência, composta pelo segundo vice-presidente, que a presidirá, tá? E além disso, né? Que por 8 desembargadores por ele escolhidos, sendo 3 representantes da primeira à 8ª Câmara Cíveis, 3 representantes da 9ª à 18ª Câmara Cíveis e 2 representantes de câmaras criminais, tá? Esquematizem aí para vocês no dia do concurso, vocês, né, não esquecerem essa informação, tá? O mais importante quando a gente estuda aí comissões permanentes é sempre fazer a respectiva esquematização, ok? Bem, com isso a gente finaliza aqui a Comissão de Divulgação da Jurisprudência, e para a gente finalizar a nossa aula e ficar no que era até mesmo antigamente, né, o regimento interno, nós vamos para a letra D, falar a respeito da Comissão Administrativa. Vejam só a Comissão Administrativa. Comissão Administrativa, composta pelo presidente do tribunal, que a presidirá, pelo segundo vice-presidente do tribunal e por até 6 desembargadores designados pelo presidente. Então vejam só, Comissão Administrativa, composta pelo presidente do tribunal, que a presidirá, pelo segundo vice-presidente do tribunal, então 2 cargos de direção, e por até, né, 6 desembargadores designados pelo presidente. Então atenção, ó, mais uma vez eu não tenho a questão da eleição pelo Tribunal Pleno. A eleição por parte do Tribunal Pleno está lá na Comissão de Organização e Divisão Judiciárias até o momento e na Comissão de Regimento Interno, tá? Então vejam só, falei da comissão administrativa, tá? Eu tenho que lembrar o seguinte, quantos cargos de direção? Eu tenho 2 cargos de direção na comissão administrativa. Quais são esses 2 cargos de direção? Presidente e o segundo vice-presidente, ok? E aí vem o detalhe, ó. Além dos 2 cargos de direção, eu posso ter até 6 desembargadores. Não se esqueçam disso aqui, ó. Até 6 desembargadores. Não necessariamente eu vou ter 6, até 6, tá? Então vejam só, comissão administrativa, composta pelo presidente do tribunal, que a presidirá, pelo segundo vice-presidente do tribunal e por até 6 desembargadores designados pelo presidente, tá? Então aqui, ó, eu tenho a designação pelo presidente. O regimento interno não fala, tá, gente? Mas designar significa o quê? Formalizar uma indicação. Só que aqui é o próprio presidente que escolhe também, tá? O presidente escolhe e formaliza a respectiva designação. Por que eu tenho isso? Porque a comissão administrativa, ela naturalmente vai auxiliar quem? Ora, o próprio presidente na administração do TJMG, tá? Então, ó, 2 cargos de direção e até 6 desembargadores designados, e aí lembrem-se que é ele mesmo que faz a indicação também pelo presidente do Tribunal de Justiça. Então, eu posso ter até quantos aqui? Até, né, 8. Para quem já estudou o regimento interno antigo aí, ó, tá lembrando, né, dos macetinhos, tá? Até 8 desembargadores, tá? Não se esqueçam aqui, ó. Essa primeira parte das comissões permanentes
é fácil da gente guardar. Por que nós temos uma situação fácil de guardar? Ó, basta lembrar o seguinte: regimento interno, quantos desembargadores? 7, tá? Aí depois vem, ó, comissão administrativa até, aí eu tenho que lembrar do até 8, tá? Aí depois vem divulgação da jurisprudência, tá? Comissão de divulgação da jurisprudência. Quantos desembargadores? 9. E depois vem a comissão de organização e divisão judiciárias. Quantos desembargadores? 10. Então basta lembrar isso aqui, ó. Falei das comissões permanentes que nós já estudamos até o momento e que eram as comissões até então existentes, tá? Nos antigos regimentos do Tribunal de Justiça, são as comissões mais tradicionais. Eu tenho esse aqui, ó, regimento interno, 7, administrativa, até 8, divulgação da jurisprudência, 9 e organização judiciária, 10 desembargadores, tá? Então, atenção, sobretudo, com essas 4 primeiras comissões permanentes. No nosso próximo vídeo, eu vou dar continuidade às demais comissões, tá? Para não ficar muito extensa a nossa aula, eu vou deixar para o nosso próximo encontro, onde nós iremos abordar o restante, a totalidade, né, das demais comissões permanentes do Tribunal de Justiça, tá? Mas, por enquanto, atenção com as 4 primeiras, até porque, em termos práticos, são as mais importantes do Tribunal de Justiça. Organização judiciária, né, 10, divulgação da jurisprudência, 9, administrativa até 8 e regimento interno, 7 desembargadores, ok? Obrigado, até o nosso próximo vídeo então, dando continuidade ao artigo 9º do regimento interno do TJMG.